Começamos a história com o protagonista Yu Natsumi, que é um garoto bastante tímido e ruim em vendas. Vemos ele sozinho tentando vender seus acessórios de flores feitos à mão por ele mesmo, mas como não consegue vender nada, não lhe resta outra opção a não ser voltar todo desanimado para a sala de ciências. No entanto, no momento em que abre a porta, ele se depara com uma linda garota de cabelo azul que parecia estar esperando por ele há um tempo. Ela imediatamente se joga em cima dele e diz que ele não deveria deixar sua lojinha desassistida, pois há alguns instantes algumas garotas foram até lá comprar. O protagonista até se anima com a notícia, mas logo depois diz que tanto faz, porque mesmo que tivesse na loja, não venderia nada de qualquer jeito. A garota comenta que na verdade as garotas compraram sim, e para ser exata, foram 15 clientes que compraram 27 acessórios no total. Então, ela entrega o dinheiro das vendas e o protagonista tenta agradecer, mas depois desvia o olhar. Ela percebe que ele é bem reservado, mas ainda assim quer saber o motivo dele querer vender 100 acessórios daqueles. Sob muita pressão de uma garota bonita, Yu não tem outra escolha a não ser contar a verdade. Ele diz que teve uma discussão com seus pais, porque seu sonho é abrir sua própria loja um dia, enquanto os pais querem que ele seja funcionário público. Isso o levou a dizer a eles que faria o que quisesse da vida se conseguisse vender 100 acessórios no festival da escola. Ao ouvir sua situação, a garota imediatamente começa a rir e até joga suco nele, dizendo que era óbvio que os pais dele tentariam impedi-lo, já que tem um plano de vida muito imprudente. O protagonista fica bravo por uma desconhecida zombar dos seus sonhos, mas a coisa muda quando ela pergunta quantos acessórios ainda faltam vender. Ele responde que uns 68. Com essa informação, ela tira a tiara do cabelo e promete que ela, Himari Inozuka, vai se encarregar de vender todos no dia seguinte. O tempo passa e agora vemos o protagonista saindo da sala, mas antes de ir embora, ele percebe que algumas garotas estão perguntando para Himari sobre uns brincos que viram numa foto recente dela no Instagram. Ela conta que são de uma loja online chamada Yu, e o mais importante, são feitos à mão. Voltando para o protagonista, agora o vemos na sala de ciência tirando algumas fotos e progredindo em seu trabalho do dia para fabricar novos acessórios. Agora, ele vende online pelo mini mercado de sua família, já que menores não podem dirigir negócios. Para o protagonista, é o seu mundo privado, afastado de tudo, e ele gosta de trabalhar sozinho. Mesmo que sua família reclame, ele é um criador e gosta de criar na solidão. Mas logo sua solidão acaba quando Himari aparece atrás dele e diz que ele criou mais uma grande peça. Ela abraça ele, mas ele diz para ela não fazer esse tipo de coisa enquanto ele estiver trabalhando. Himari diz que ele já a ignorou por uma hora e senta no colo dele dizendo que ele deve parar de trabalhar. Yu se afasta dela, mas ela novamente abraça ele. Ele levanta tentando fazer ela se soltar, mas ela não larga e ele acaba se rendendo. O protagonista pensa que esse é o seu dia a dia, no pátio próprio dos dois criado durante 2 anos. Yu recorda de quando eram mais novos. Ele perguntou por que Himari tinha salvado ele, mas ela disse que não salvou, apenas sentiu vontade de vender os acessórios. Mesmo assim, ele deve uma a ela. E ele pergunta como pode pagar. Ela diz que quer os olhos dele, o que deixa Yu sem reação. Mas logo ela explica que não está falando de algo violento, está falando no brilho dos olhos dele quando ele trabalha. Ela não quer que ele mostre esses olhos apaixonados a mais ninguém, apenas a ela. Em troca, ela venderia todos os produtos dele e eles compartilhariam um destino como amigos inseparáveis. E eles ficaram juntos desde então. Enquanto comem, Yu pergunta para Himari como foi com a agência que tinha entrado em contato com ela, mas Himari diz que rejeitou a proposta, pois precisa focar na venda dos acessórios, e comenta que quando Yu estiver mais velho, eles vão precisar casar, mas ele diz para ela não brincar com esse tipo de coisa, pois o irmão dela já o chama de cunhado, e Himari diz que seu irmão gosta muito dele e não seria bom se ele se casasse com outra garota. Yu comenta que para casar primeiro é necessário sair com alguém, e Himari pergunta se ele ainda pensa na garota do ensino fundamental por quem ele era apaixonado, e diz que parece que essa história é inventada. Acrescenta que agora é hora de começar a focar nas garotas de verdade e conseguir uma namorada. Yu diz que talvez conseguisse uma namorada se Himari não andasse com ele para todo lado, mas ela diz que mesmo andando com ele, conseguiu ter namorado, e diz que só vai casar quando ele abrir uma loja. E se ele não casar com ela, ela vai acabar tendo um casamento arranjado com alguém velho e será horrível, pois a família dela é de nobres e fazem esse tipo de coisa. Yu fala que vai ajudá-la e ela começa a rir dizendo que esse tipo de coisa não acontece
acontece e que estava só brincando. Em casa, Yu lembra que quando eram mais novos, Himari queria fazer um trato. Se eles estivessem solteiros ao completarem 30 anos, deveriam se casar. Mas Yu negou e disse que preferia garotas mais modestas. E Himari ficou animada, pois foi a primeira vez que ela foi rejeitada. Na escola, um garoto pergunta se Himari está saindo com Yu e diz que ela vale muito mais. Mas Himari olha para o garoto e diz que isso não é da conta dele. Ela fica chateada e pensa que as pessoas não entendem que eles são apenas amigos. As pessoas acham que não pode existir amizade de garoto e garota, mas pode. Himari pensa que se um dia Yu conseguir uma namorada, ela gostaria que a namorada aceitasse a relação deles, pois não gostaria de se afastar de Yu. Enquanto está na máquina de bebidas, Yu vê uma garota de cabelo preto e começa a olhar para ela sem parar. Ele pensa que não suporta as garotas lindas, mas gosta delas. É uma contradição, mas ele as usa como inspiração para criar suas peças. Logo, ele vê que a garota está usando um bracelete que ele fez para o festival, e ele achou que só Himari teria uma peça dessa época. Logo, o bracelete se rompe e a garota fala que não é possível, e seus olhos ficam cheios de lágrimas. Yu fala que pode consertar, mas a garota faz um olhar de raiva e ele diz que só falou porque achou que era importante para ela. Ele começa a correr e pede para ela esquecer. Yu pensa que se Himari souber disso, vai ficar zombando dele e ele vai levar esse segredo para o túmulo. Porém, ele acaba contando e Himari fica muito animada dizendo que mais alguém tem uma das primeiras peças dele. Um colega de outra turma chamado Makishima aparece e diz que foi fazer companhia para Yu. Logo, ele começa a disputar com Himari pela atenção de Yu. Yu comenta que eles já saíram e pergunta por que eles se dão tão mal. Himari reclama dizendo que Makishima saía com ela enquanto saía com mais 5 garotas e foi muito ruim. Mas ele diz que é culpa dela por ter aceitado a proposta de alguém que ela nem gostava. Yu pergunta qual o motivo da visita de Makishima. Makishima comenta que Yu falou com uma garota e ela quer que ele conserte o bracelete. Logo, a garota aparece e Makishima chama ela de Rin. Mas, ao ver a garota, Himari chama ela de Enochi. Himari conta que o irmão mais velho dela e a irmã de Enochi estudaram juntos, e por isso ela a viu algumas vezes. Além disso, eles descobrem que Enochi e Makishima são amigos de infância. Yu pega o bracelete e Enochi faz cara de raiva. Himari diz que ela não deve ficar tão chateada, mas Enochi diz que não está chateada. Logo, Himari coloca um espelho na frente dela e Enochi cai para trás ao ver como estava sua cara. Himari diz que ela é desajeitada e as duas começam a brigar. Yu percebe que Enochi é a única capaz de vencer Himari, mas Enochi se descontrola quando Himari segura seus seios. Por fim, Yu conserta o bracelete e Enochi sorri agradecendo. Na hora de ir para casa, Himari e Enochi vão juntas, e Enochi pergunta que tipo de relação eles têm. Himari diz que são apenas amigos e pensa que Enochi nunca entenderia Yu, mas Enochi mostra uma foto de Himari com um acessório e diz que percebeu que é Yu que faz aqueles acessórios. Himari pensa que achou que só ela compreendia Yu, mas ela foi arrogante, e a ideia de que sua amizade estava acima de tudo não foi mais do que uma ilusão dela. Em casa, Yu se pergunta quando foi a última vez que falou com uma garota que não fosse Himari. Logo, Sakura aparece e Yu pergunta se ela pegou o turno da noite. Ela diz que sim e que ele parece cansado. Yu confessa que não é muito bom com mudanças. E Sakura pergunta que tipo de mudança ele poderia viver se só brinca com seus acessórios. Yu conta o que aconteceu e Sakura diz que ele pode usar Enochi como inspiração, pois ele sempre usa Himari como inspiração e ultimamente suas peças parecem todas iguais. É como se tivessem o mesmo ar e ele deve aproveitar essa oportunidade para inovar, pois eles têm um trato e se ele não abrir sua loja aos 30 anos, ele vai abandonar essa ideia e ficar a cargo do mini mercado. Além disso, ele vai poder casar com Himari e assim terão uma garota linda trabalhando para eles. Yu pensa que sua irmã é desprezível. Na escola, Yu pensa que Sakura tem razão. Ele não tem muitos clientes habituais, sempre pensou que cada acessório era único, feito para fazer a dona brilhar por um breve momento. Mas isso era só uma desculpa. Makishima pergunta a Enochi como ela foi com Yu, e ela diz que não aconteceu nada. Então, Makishima pergunta se ela não quer a ajuda dele para saber qual deve ser seu próximo movimento. Mas a conversa deles é interrompida por Himari, que chega e começa a brigar com Makishima. E quando ele vai
vai embora, Himari diz que tem uma ideia incrível e pergunta se Enochi quer ouvir. Enochi diz que não está gostando nada disso. Yu está cuidando das flores e Himari aparece e diz que ele estava distraído na aula. Yu admite que está pensando no tema para a próxima peça. Quer que o tema seja algo como a paixão romântica e o desespero de um coração partido. Himari ri e pergunta por que de repente ele está preocupado com o amor. Yu conta sobre a conversa que teve com a irmã, e Himari diz que ela tem razão. Yu sempre faz o que ele gosta, mas ele também deve valorizar a perspectiva das clientes. E o tema do amor encanta as garotas. Yu diz que Himari não entende de amor, e ela diz que é um fato, porém os garotos se declaram para ela, então ela domina a cadeia alimentar. Yu chama ela de rainha do amor e pergunta o que é o amor. Himari diz que é querer beijar e dormir com a pessoa, mas Yu diz que isso é luxúria. Himari diz que para sentir isso é necessário ter amor. Yu pergunta qual é a diferença, e ela diz que talvez seja um receptor para a atração romântica. E logo pergunta que coisas deixam ele animadinho. E também pergunta como ele se sentiria beijando Enochi. Yu pergunta por que ela colocou Enochi na conversa. E Himari diz que é melhor imaginar com um modelo em mente. Yu pensa que novamente ela está fazendo esse tipo de coisa, mas ela também não tem experiência no amor, e conclui dizendo que nunca olhou para uma garota e quis beijá-la. Himari pergunta se ele não quer testar beijando ela, mas Yu diz que só devem fazer isso com quem sentem uma atração romântica. Himari diz que não sente atração por ele, mas ele é seu melhor amigo, e nenhum dos dois sabe o que é querer beijar alguém. E se provarem, talvez saibam se já sentiram esse sentimento por alguém. Yu pensa que é uma ideia absurda, mas Himari segura a mão dele e diz que ele não sente nada quando ela faz isso, e o beijo é um contato parecido. Himari diz que devem se beijar e começa a se aproximar de Yu, e pensa que ela está brincando e vai começar a rir, mas mesmo assim o rosto dela está vermelho e ela está perto demais. O coração dele começa a bater forte e ele pensa que ela é tão linda, então ele fecha os olhos, mas nada acontece. E quando ele abre, percebe que Himari está segurando o riso. Ele diz que sabia que era brincadeira e ela diz que vai compensá-lo por ter sido tão má. Então pede que ele reserve o sábado para ela. Ele pergunta para o quê, mas ela diz que é segredo. No sábado, Yu se encontra com Himari e descobre que Enochi foi junto. E ela está muito tímida. Yu pensa que parece um jogo quando reinicia. Himari pergunta como está a criação da nova peça, mas Yu ainda não tem nenhuma ideia. Himari diz que ele precisa tentar coisas novas, e para isso tem Enochi, que aceitou ser sua modelo. Himari diz que é a forma de Enochi agradecer por ele ter consertado o bracelete. Himari sugere que tirem fotos de Enochi, e Yu diz que isso é atrevido até para alguém como Himari. Mas Himari diz que Enochi é tímida, e se não pressionar, nada vai acontecer. Yu pergunta do que ela está falando. E novamente, Himari diz que é segredo. Yu prova para ver quais cores ficariam boas em Enochi, e quando coloca um colar no pescoço dela, ela fica muito envergonhada. Depois, ele diz que provaram muitas peças e agora ele vai testar algumas flores e pensar em algo. Enochi olha algumas flores com Yu e diz que são lindas, e comenta que é igual àquela vez. Yu pergunta do que ela está falando e Enochi se afasta e pede para ele esquecer. Enquanto isso, Himari pensa que já decidiu e vai apoiar a relação deles, e deixa eles sozinhos enquanto vai comprar uma bebida. Yu conversa com Enochi sobre as flores e ela pergunta por que ele gosta tanto de flores. Yu conta que quando era mais novo foi a um jardim botânico. Ele acabou se perdendo e encontrou uma garota. Acabou ajudando ela a encontrar os pais e usou o dinheiro de sua mesada para presenteá-la com uma flor. A garota colocou a flor no cabelo e disse que levaria a flor para casa e que colocaria no cabelo todos os dias para lembrar dele. Certamente, a flor murchou e por isso ele começou a aprender sobre flores, para aprender a conservá-las. Enochi pergunta se a flor era um hibisco. Ela diz que Yu falou que a flor era linda, como a cor do cabelo dela. Ela sempre detestou a cor do cabelo, mas desde então deixou de parecer
ser feio, e as flores de Yu a encontraram. Ele fica impressionado e agradece a ela por contar, e Enochi sorri para ele, e em um banco tem a bebida dos dois. Yu tenta ligar para Himari, mas ela não atende e ele para de tentar quando Enochi pede o número dele. Em casa, Himari pensa que parece o destino. Ela queria apoiar a relação deles, mas estava equivocada. Eles não precisam da ajuda dela. Ela está feliz, quer que eles sejam felizes juntos. Mas ela nunca tinha visto os olhos de Yu daquele jeito. Ele parecia estar muito distante, e ela não conseguiu voltar para onde os dois estavam, mas não sabe o porquê. Na escola, Yu está cansado pois não dormiu bem. Ele jamais pensou que seu primeiro amor seria Enochi. Ele tentou comentar o assunto com Himari, porém ela não respondeu às mensagens dele. Himari aparece e começa a conversar com ele, mas sempre que ele tenta se aproximar dela, ela foge e diz que precisa ficar a 3 metros de distância dele. Yu pergunta qual o problema, e antes que ela possa responder, Enochi aparece e deseja bom dia. Yu percebe que ela está mais amável com ele, e pensa que essa mudança aconteceu da noite para o dia. Ele diz que Himari não quer se aproximar, e Enochi engana Himari dizendo que tem biscoitos. Quando Himari se aproxima, ela captura. Enochi presenteia Yu com biscoitos, e quando ela vai embora, Himari diz que o amor está florescendo. Mas Yu diz que eles não estão saindo. Himari pergunta por quê, pois Enochi é o primeiro amor dele. Nesse momento, Yu percebe que ela escutou a situação toda. Himari tenta fugir, mas ele encurrala ela e pergunta por que ela foi embora. Além disso, ela está estranha e ainda tem a história de praticar o beijo. Yu pergunta no que ela estava pensando, mas ao olhar para ela, ele percebe que ela está vermelha e para de falar. Ela diz que ele está falando loucuras. E Yu conclui dizendo que não tem nada com Enochi e duvida que ela queira algo com ele. Himari tapa a boca dele, diz que ele é um tonto e vai embora. Yu lembra de como ela ficou vermelha e pensa que ela estava muito linda, mesmo que ele odeie admitir isso. Enquanto está trabalhando na nova peça, Yu pede para Enochi segurar Himari. E assim, ele consegue terminar o trabalho mais rápido que o normal, já que normalmente Himari o atrapalha no processo. Himari diz que Yu está louco por ela, e se Enochi não estivesse ali, ele tentaria beijá-la de novo. Yu pede para ela não tocar nesse assunto. Os dois começam a brigar sobre o assunto, e ao ouvir tudo, Enochi sai incrédula. Então, Himari começa a rir sem parar e diz que deveria ter gravado toda a cena. Ela pede ajuda a Yu para levantar, pois riu tanto que está sem força, porém quando Yu se aproxima, ela puxa ele e diz que eles deveriam fazer, pois Enochi acha que eles fizeram. Isso faria dele um homem. Os acessórios têm a temática do amor, e ele poderia fazer isso com ela. Yu se pergunta o que está acontecendo. Realmente não teria problema, pois eles estão sozinhos. Ela significa muito para ele, mas ao mesmo tempo ela é tão linda. Ele se aproxima dela e se pergunta como pôde vê-la apenas como amiga todo esse tempo. Mas ele escuta um barulho e percebe que ela tirou uma foto dele, e tudo não passou de uma brincadeira. Ele se afasta dela e pensa que quase perdeu a calma, enquanto Himari reclama baixo dizendo que deu a luz verde e ele deveria ter feito direito. Yu pergunta se ela está falando mal dele, mas ela vai embora dizendo que ele está histérico. Yu se pergunta o que ela quer dele. Makishima conversa com Yu e pergunta como ele está indo com Enochi. Yu pede para ele não se envolver nisso, pois já basta Himari, que está muito estranha. Makishima pergunta estranha como, e Yu diz que ela sempre fica muito perto dele, mas ultimamente ela tem se esforçado demais, e Makishima diz que vai investigar. Yu tira fotos de Enochi para ter ideias para a nova peça, porém todas as fotos parecem iguais. Himari vai até o ouvido de Enochi e fala algo que faz Enochi olhar para ele com a expressão perfeita. Depois, Himari diz que só estava brincando e Enochi bate nela. Mais tarde, Yu pergunta o que Himari falou, mas ela diz que é segredo. Himari pede para Yu criar uma peça romântica para ela também, para um dia quando ela se apaixonar. Ao ver a expressão de Himari, Yu pensa que não podia admitir, mas queria ela para ele. Não se sente isso por uma amiga. A choker que ela usa representa a relação de amizade que eles têm.
e ele jurou que seria assim para o resto da vida. Então, ele diz que não pode fazer a peça, pois são apenas amigos. Himari diz que já imaginava e sai andando. Em casa, ela pensa que foi rejeitada, mas já sabia, pois é a melhor amiga dele e só estava brincando. Mas para ela, ele é mais do que um amigo há muito tempo. Ela viu ele olhando com paixão para Enochi. Gostaria que tivesse sido para ela, mas escondeu os sentimentos e agora o perdeu e vai seguir no papel de amiga para não perder nada mais. O grupo sai para jantar e Yu mostra a nova peça. Makishima sugere que Enochi seja o modelo principal de Yu e ele diz que não vê problema, mas nesse momento Himari bate na mesa e diz que nem pensar. Ela logo percebe a reação que teve e diz que só estava preocupada com Enochi. Makishima pergunta se ela se sente ameaçada, mas ela diz que não é isso. Yu comenta que as peças são sobre amor e Himari não entende do tema. Ele não quer que ela se force. Além disso, é irritante quando ela faz aquelas coisas com ele. Yu pensa que pode aguentar até certo ponto sem cair aos pés dela, e vai ser bom ter Enochi por perto para frear Himari. Ele diz que dessa vez não vai concordar com ela. Himari tenta se acalmar, mas não consegue, então joga suco em Yu e diz que devem romper, pois ela não quer falar com ele nunca mais. Yu manda mensagem para Himari, mas ela não responde. Na escola, ele tenta chamar a atenção dela, mas percebe que Himari está empenhada a ignorá-lo. Ela encaminha uma mensagem para Yu e ele vê que ela vai ser contratada por uma agência e vai para Tóquio. Yu pergunta se é mesmo verdade, mas Himari foge dele. Yu encontra com Enochi e diz que precisam encontrar Himari. Os dois montam uma armadilha com biscoitos e uma bebida para tentar atrair Himari. Himari aparece dizendo que a armadilha não vai funcionar, então pega os biscoitos e sai correndo. Yu vai atrás dela e quando já estão cansados eles param. Yu pergunta se ela está tão chateada só por Enochi ser a modelo. Nesse momento, Himari bate no rosto dele e diz que não se importa com Enochi. Ele é que deixa ela chateada. Yu diz que Himari não se importa com ele e esse tempo todo ele só foi um brinquedo para ela. Ela fica quieta e ele pede para ela dizer alguma coisa. E enquanto estão brigando, sem querer, Yu bate a mão na choker de Himari e ela quebra. Yu pede desculpa, mas depois diz que isso não importa, pois Himari só queria alguém para fazer acessórios para ela. Himari começa a chorar e diz que poderia falar o mesmo dele, pois ele só queria um ajudante e não hesitou em trocar ela por Enochi. Ele deixou Enochi usar os acessórios primeiro, sendo que ele disse que esse papel seria dela, e somente dela. Himari diz que já sabe o que é o amor e deseja que eles sejam felizes, mas não vai se conformar em ser a segunda opção de Yu. Ela tira a choker, joga em Yu e sai correndo dizendo que vai para onde precisam dela de verdade. Em casa, Yu manda uma mensagem para Himari perguntando se ela vai mesmo para Tóquio, e ela diz que sim. Yu pensa que as pessoas nunca precisavam dele, ninguém o entendia, mas graças a Himari seus acessórios criaram vida. Ele prometeu seguir fazendo os acessórios por ela. É normal ela querer ir embora se ele não cumpriu a promessa. Em Tóquio ela será popular. Se isso é inevitável, cabe a ele fazer seu sonho virar realidade. Em casa, Himari sorri pensando que obviamente não vai para Tóquio. Está fazendo isso para que Yu se arrependa e peça perdão de joelhos. Ela pensa que no dia seguinte ele vai implorar por perdão. Porém, na escola, Yu ignora Himari. Ela pensa que em algum momento ele vai se desculpar, mas Yu não vai atrás dela. Em casa, Hibari, o irmão de Himari, comenta que ela não tem falado com Yu nos últimos dias, pois sua aura de Yu está diminuindo. Himari conta o que aconteceu e, furioso, Hibari começa a brigar com ela e dizer que ela não deveria ter contado uma mentira para manipular Yu. Ele diz que tinha um trato e ela deveria ajudar Yu a abrir sua loja. Por causa disso, no festival do ensino fundamental, ele implorou para Enomoto, a irmã de Enochi, usar as peças de Yu e fazer a divulgação. E Himari não pode fazer isso depois dele ter se humilhado tanto. Ele pergunta o que ela estava pensando, e Himari admite que se apaixonou por Yu. Ao ouvir isso, Hibari se acalma e diz que ela deve lutar pelo que quer. Na escola, Himari pensa
pensa que não entende direito o que o irmão falou, mas vai falar com Yu. Ela está nervosa, então pede para Yu falar primeiro. Ele diz que irá para Tóquio junto com ela, pois ela é a pessoa mais importante para ele. Pode ser que ele não tenha tempo de criar acessórios. E ele pergunta se ainda terá algum valor. Himari pensa que tudo que ela faz com ele tem valor, pois cada segundo que passa com ele é encantador. Ela diz que não irá para Tóquio. Eles podem voltar a ser como antes. Enochi pode ser a modelo, mas Himari quer seguir sendo a principal. Yu concorda e entrega um anel para Himari e diz que aquele é um anel para sua melhor amiga. Himari percebe que tem uma semente e ele diz que é uma semente da flor que tinha na choker. Himari diz que ele deveria escolher ela se estiver solteiro aos 30. Yu diz que tudo bem se estiver solteiro. Quando Himari está saindo do banheiro, algumas garotas se aproximam e mostram uma foto para ela perguntando se aquele não é Yu. E Himari fica surpresa ao ver. Yu manda mensagem para uma mulher e agradece pela ajuda. Descobrimos que na verdade a semente que tem no anel é uma semente de tulipa roxa. Yu pensa que ainda não pode dizer a Himari o que as tulipas roxas significam. Mas um dia ele vai dizer. Sua amiga é muito fofa e ele não aguenta isso. Quando eram mais jovens, Yu começou a tentar evitar Himari. Porém, ela não permitia isso e fazia questão de ficar perto dele. Ela perguntou por que ele estava se afastando. E Yu disse que eles não estavam no mesmo nível. Mas Himari disse que não ligava para esse tipo de coisa e pediu para ele prometer que sempre seria seu melhor amigo e que ele nunca se apaixonaria por ela. Yu prometeu e Himari gravou tudo, o que deixou ele chateado. Yu pensa que mesmo tendo prometido, ele acabou se apaixonando por Himari. Na escola, Yu tenta agir normalmente com Himari, mas por pouco não diz que está apaixonado por ela. Ele tenta se conter, mas sem pensar segura os ombros dela, diz que só tem olhos para ela e pergunta se ela quer sair com ele. Himari fica sem reação e Yu diz que era só brincadeira. Ela finge que não ligou e ele pede desculpa por ter achado que conseguiria enganá-la. Himari vai até o banheiro e lá começa a lavar o rosto sem parar, tentando se acalmar, pois achou que ele estava falando sério. Um professor pede para falar com Yu e ele descobre que reprovou nas provas, pois estava tão concentrado fazendo o anel para Himari que acabou dormindo durante a prova. Mas ele terá uma segunda oportunidade. Poderá fazer todas as provas no domingo. Himari diz que vai ajudar ele a estudar e conta que os alunos descobriram que ele faz os acessórios. A foto que as garotas mostraram para ela mostrava justamente essa descoberta. Yu diz que não se importa, pois não pensava em esconder seu rosto para sempre. Mas Himari diz que isso é ruim, pois as garotas vão ficar atrás dele e vão querer se tornarem suas modelos principais, como foi com Enochi. Yu diz que enquanto Himari usar aquele anel, ela sempre será sua modelo principal. Nesse momento, eles percebem que Enochi viu a cena e ela sai pedindo desculpa pelo incômodo. Himari descobre que foi Makishima que vazou a informação, e ele diz que fez isso para ajudar Enochi a ficar com Yu. E se Himari realmente gostasse dele, teria ido a Tóquio, pois ele estava disposto a largar tudo por ela. Mas ela não fez isso, então não é uma ameaça para eles. Yu vai até a casa de Himari para estudar e no caminho ela diz que ficarão sozinhos, pois seu irmão está trabalhando. Yu fica nervoso, mas ao chegar na casa de Himari percebe que foi tudo uma brincadeira, pois Hibari está lá. Depois de estudar, Yu vai tomar um banho e Himari abre a porta perguntando se ele quer que ela esfregue as costas dele. Yu fica com vergonha e pensa que novamente ela está brincando com ele, mas ele não vai cair tão fácil. Ele fica sério e diz que ela pode fazer isso. Himari fica com vergonha e diz que vai tirar a roupa. E Yu pensa que isso é muito excessivo. Ela pede para ele fechar os olhos, mas ao sentir as mãos dela, Yu não consegue se conter e abre os olhos, só para ver que na verdade era Hibari que estava esfregando as costas dele. Yu grita e Himari ri dos dois. No banho, Hibari diz que está feliz em ver que Yu e Himari se reconciliaram, pois ela foi muito mimada e ele tinha medo que ela não fosse capaz de pedir desculpas. Mas Yu diz que ela não pediu desculpa, pois não fez nada de mal. Ele que se desculpou com ela. Hibari fica furioso e pede a Yu para dar mais detalhes. Hibari fala com Himari e no dia seguinte ela está chorando. Hibari leva os dois até a escola e Enochi aparece perguntando por que Himari e Yu saíram do mesmo carro. Yu diz que estava estudando durante a noite na casa de Himari e Enochi diz que vai até lá também. Durante a aula, Yu recebe uma mensagem de Enochi perguntando
o que deveria levar para estudar. Yu pergunta se a mãe dela não se importa dela passar a noite com um garoto, mas Enochi diz que a mãe dela sabe que ele é um bom garoto. Himari manda mensagem para Yu e diz que vai contar ao professor que ele está flertando com Enochi. Yu diz que não estava flertando. Himari diz que Hibari não vai aceitar que Enochi vá até a casa deles, pois ele não suporta a irmã dela e não quer o DNA da família por perto. Himari também diz que Yu quer repetir o que aconteceu no banheiro na noite anterior. Yu grita dizendo que não, e o professor briga com ele por estar usando o celular e Himari ri. No intervalo, algumas garotas vão falar com Yu dizendo que sabem que ele faz os acessórios e pedindo que ele faça acessórios para elas. Yu diz que está ocupado com as provas e Makishima aparece dizendo para as garotas deixarem ele em paz. Yu pede ajuda a Makishima para fazer Enochi mudar de ideia, mas Makishima acha uma ótima ideia ela passar a noite com Yu e diz que tem orgulho dela. Makishima acrescenta que Enochi viu Yu e Himari se abraçando no laboratório de ciências no dia que ele presenteou Himari com um anel, e Yu fica desesperado. Himari diz a Enochi que não vão estudar e Enochi fica triste. Vendo como ela ficou triste, Himari diz que os estudos serão na casa de Yu. Yu fica desesperado dizendo que não pode receber as duas na casa dele, mas Himari diz que já avisou Enochi e como ela tem reunião do conselho, os dois ficarão sozinhos até Himari chegar. Yu corre até em casa e limpa tudo, pois seu quarto estava uma bagunça. Quando Enochi chega, ele fica envergonhado, pois ela está muito bonita. Durante o estudo, Yu sai do quarto para pegar uma bebida, e quando volta, Enochi está cheirando a almofada dele. Ele fica com vergonha, mas ela diz que o travesseiro tem o mesmo cheiro das flores, e ela está fazendo isso porque gosta dele. Yu lembra que quando Himari não estava falando com ele, Enochi se declarou pela primeira vez. Enquanto ele juntava as flores para levar a Tóquio, ela ajudou e se declarou para ele. Desde esse dia, ela tem sido mais direta sobre o que sente. Yu se pergunta o que aconteceria se ele não tivesse consciência do que sente por Himari. E mesmo tendo rejeitado Enochi, ela continua tratando ele normalmente. Enochi dorme e quando Yu tenta acordá-la, ela o abraça e ele não consegue se soltar. Nesse momento, Sakura e Himari aparecem e Sakura fica furiosa perguntando como Yu tem coragem de levar uma garota lá, sendo que já tem Himari. Quando Enochi desperta, ela começa a pedir desculpa a todos. Quando Sakura sai, Himari pergunta se eles não se incomodam de Sakura insinuar que Enochi gosta de Yu, mas Yu conta a Himari que Enochi já se declarou para ele algumas vezes. Himari fica em choque. Yu conta que rejeitou, mas ela continua tratando ele normal. Enochi diz que não tem direito de ficar chateada. Makishima disse que ela deveria se esforçar, então ela está fazendo o seu melhor. Não quer tirar o lugar de Himari, quer ser a número 1 para Himari e para Yu. Ela pergunta se pode ajudá-los nas vendas e eles aceitam. Na volta para casa, Hibari briga com Himari e diz que ela aceitou a pior pessoa possível na equipe, e se não for sincera, vai perder Yu para Enochi. No dia da prova, Yu consegue tirar 10 e o professor briga dizendo que ele deveria ter feito isso desde o início.